gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem no seu lar, junto com a sua família, e eu espero que nessa noite você possa receber uma palavra que seja bênção para você, que ela entre no seu coração, em nome de Jesus. Dá o seu like aí, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, que é bênção. Compartilha também com a sua lista de contatos aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse momento da palavra diante de Ti e peço que pela Tua graça, pelo poder do Teu Santo Espírito, vidas possam ser alcançadas, Pai, que o Senhor possa dirigir os meus lábios, que eu diminua e Tu cresças, Pai, e que a Tua vontade seja feita nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. O tema da mensagem de hoje é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Hebreus 13, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém? Veja, queridos, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se revela como um Deus de amor. Ele já começa a palavra dizendo que para que a gente considere o amor fraternal, o amor de irmãos, o amor para com todos, né? E eu quero te dizer, queridos, que você deve amar muito o seu cônjuge, amar os seus pais, os seus filhos, amar os seus irmãos em Cristo, amar aqueles que ainda não se converteram, amar aqueles que não são tão próximos, ou mesmo aqueles que te fazem mal, amar os seus pastores, mas principalmente você deve amar de todo o seu coração aquele que através da sua vida te deu uma nova vida, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, que é, que há de vir, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que estava conosco desde a fundação do mundo e estará conosco até a consumação dos séculos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, que Ele seja glorificado através das nossas vidas em nome de Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E aqui, queridos, como eu disse, Ele se revela como um Deus de amor, e um amor que passou de pai para filho, que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, Ele foi para a cruz, por amor, pela minha vida e pela sua vida. Ele se entregou por nós. Amém? E como Jesus, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, esse amor que foi derramado naquela cruz pela minha vida e pela sua vida, Ele continua se derramando até hoje. Jesus continua nos amando ao mesmo ponto como quando Ele deu a sua vida por nós, quando Ele foi crucificado por amor a nós. E Ele continua derramando esse amor sobre nossas vidas. Mas como podemos nos aproximar de Jesus, como podemos receber esse amor, como podemos nos relacionar com Jesus,
sentir a sua presença se nós não retribuirmos esse amor. Retribuirmos esse amor de forma a atingir o próprio Jesus, a amar Jesus acima de todas as nossas forças e também correspondendo a esse amor, amando ao nosso próximo, fazendo coisas boas aos outros também. Eu quero te dizer, queridos, que nós precisamos exercitar esse amor. Nós temos que, eu e você, todos os dias das nossas vidas, dizer que amamos nossas esposas. Esposas, digam aos seus maridos que vocês também amam eles. Digam a seus filhos, a seus pais, aos seus irmãos, aos irmãos em Cristo da igreja, aquele que você nem conhece, mas exercite esse amor. É uma forma para que o amor de Cristo possa fluir em nós e através de nós. E talvez você esteja pensando, pastor, mas pode ser fácil para você, mas que você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, não conhece os meus filhos. Mas eu quero te dizer, queridos, que a transformação que a gente quer na vida do nosso próximo não começa neles, começa dentro de nós. E quando você pede para que Deus te dê mais fé, Ele vai te apresentar situações e circunstâncias onde essa fé possa ser exercitada. Ou seja, passaremos por situações às vezes não tão agradáveis, mas para que a gente creia e as coisas possam mudar. Com amor também é assim. Deus permite e coloca pessoas às vezes ao nosso redor, que às vezes nos machucam, às vezes nos lixam, para que a gente também possa ser aperfeiçoado, né? Mas essa é uma forma de exercitar o nosso amor. Que esse amor seja derramado em você na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, né, Marta o interpela e diz, Senhor, mas já faz 4 dias e ele já cheira mal. E Jesus responde para Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E Jesus está te dizendo hoje, queridos, que se tu creres, tu verás a glória de Deus nessa noite. O objetivo dessa mensagem é te mover a crer cada vez mais em Jesus e no poder dele, através das passagens dos milagres de Jesus. Porque os milagres que ele fez, que estão escritos na Bíblia, como ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele pode fazer a mesma coisa na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, Evangelho de Marcos 16, no versículo 14. Diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Veja o que está acontecendo ali, os discípulos estavam reunidos, muitas pessoas, Jesus já havia aparecido a outras pessoas, a outros discípulos, e aquelas pessoas contaram aos discípulos de Jesus mais chegados que Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido. E aqueles homens não estavam acreditando. E Jesus aparece para eles e lhes censura a incredulidade e a dureza de coração. Jesus está associando aqui a falta de fé a um coração endurecido. Vejam, aqueles homens participaram intensamente do ministério de Jesus na terra. Eles foram testemunhas oculares, eles presenciaram os milagres que Jesus fez através do seu poder como Filho do Deus vivo. Eles viram cegos enxergando, né, endemoniados sendo curados, paralíticos andando, mortos sendo ressuscitados. E quando falaram para eles que Jesus, aquele mesmo que havia sido crucificado, ele voltou à vida, ele ressuscitou, eles não acreditavam. Eles estavam ali com o coração endurecido, associado à incredulidade, à falta de fé. E por que Jesus censurou aqueles homens, aqueles discípulos? Porque Jesus sabe que a falta de fé é um impedimento grave para que a obra dele se realize nas nossas vidas, através das nossas vidas. E assim Jesus também está falando conosco hoje, que nós temos que tirar toda a dureza de coração,
toda a falta de fé, e temos que crer de todo o nosso coração, como crianças, com a inocência de uma criança, temos que crer que o mesmo Jesus que fez esses milagres na Bíblia é o mesmo Jesus que está conosco hoje, aqui comigo, aí na sua casa, e pode fazer coisas ainda maiores. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Jesus é contigo, Ele te ama e quer mudar toda a sua história. Eu creio, creia você também no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando nós não cremos, talvez a gente esteja falando mais ou menos assim, olha, eu até creio em Cristo, eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar, eu creio que Ele transformou água em vinho, eu creio que Ele fez tantas coisas, mas para esse problema que eu tenho, para essa situação, nem Jesus dá conta. Eu não acredito. No fundo do teu coração você não acredita que essa situação possa mudar. Isso é dureza de coração, isso é incredulidade. Que esse espírito de incredulidade saia da sua vida hoje, em nome de Jesus. Que essa dureza de coração, ela cesse e que esse coração possa ser trocado por um coração de carne, moldado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que fez paralíticos andarem, fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, né? Mortos sendo ressuscitados. Quantas passagens vemos de Jesus ressuscitando mortos, né? Ele é o mesmo Jesus que está agindo sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você precisa de um milagre na sua vida? Qual área da sua vida precisa de um milagre? Na sua família, na sua saúde, nas suas finanças? Você precisa de um milagre de cura? Eu quero te dizer que Jesus cura. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, versículo 10. E diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava até aí. Veja que tremenda essa passagem, irmãos. E algumas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, aquela mulher, ela estava encurvada, enferma já há 18 anos. Imagina uma mulher encurvada e de modo algum ela podia endireitar-se, segundo a palavra. Então ela andava, ela dormia, ela comia, totalmente abaixada, com as costas curvadas já há 18 anos. E ela não conseguia se libertar disso. Outra coisa que chama a atenção, Jesus refere-se a ela como uma filha de Abraão, nos dando a entender que era uma mulher de Deus. E essa doença era uma doença que tinha uma origem espiritual, porque Jesus cita 2 vezes que ela estava possessa de uma enfermidade espiritual e que ela estava presa a Satanás já há 18 anos. E Jesus, pela sua compaixão, impondo-lhe as mãos, ela foi curada naquela mesma hora. E o sacerdote, o chefe da sinagoga, em vez de se alegrar, de começar a pular, a cantar e adorar a Deus, ele censura Jesus, ele diz à sinagoga: olha, nós temos 7 dias na semana, temos 6 dias que esse cara podia curar essa mulher que estava aí, aleijada, né? Mas ele vem curar justo no sábado, meu. Então, aquele homem, chefe da sinagoga, estava dando mais importância à liturgia, estava dando mais importância ao ritualismo. Aquele fariseu estava dando mais importância à religiosidade do que o próprio amor a Jesus, do que o próprio amor às pessoas. Então nós não podemos nos descuidar.
o mais importante nas nossas vidas. O nosso alvo é Jesus Cristo. E nós temos que amar o nosso próximo. E eu quero te dizer, se você precisa de um milagre de cura na sua vida, se alguém está enfermo na sua casa, se alguém está enfermo na sua família, eu declaro agora nesse momento, eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida, eu declaro a cura do Senhor sobre o seu familiar, eu declaro que essa enfermidade bate em retirada agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus. Não é pelo meu poder ou pela minha palavra, mas é pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, onde toda enfermidade tem que bater em retirada. Diga isso à sua enfermidade, diga isso à enfermidade do seu familiar, que haja cura hoje na tua casa. Diga com fé e creia no seu coração que o milagre de Jesus chegará na sua casa. Amém, queridos? Você precisa de um milagre na sua vida profissional e financeira? Jesus é o Senhor da nossa provisão. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aqui fala da pesca maravilhosa. E diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Glórias a Deus! Jesus é o Rei da Glória, e Ele é o Senhor sobre nossas vidas, e Ele também é o Senhor sobre nossa provisão. Aqueles homens, pescadores de profissão, Simão, Pedro e os outros discípulos estavam ali pescando, e segundo a palavra, eles ficaram a noite inteira lançando as redes, mas eles não pegaram nada. Diz a palavra que não pegaram nenhum peixe. E eles já haviam lavado as suas redes, ou seja, eles já haviam encerrado o seu turno de serviço, acabou. Eles já haviam se conformado, hoje não consegui nada, chega. Mas Jesus, ele chega. E ele fala para eles: olha, faze-te ao largo, ou seja, vai mais fundo e lança as tuas redes. E Pedro diz para Jesus: sob a tua palavra eu lançaria as redes. E assim aconteceu. E eles pegaram tanto peixe, que diz a palavra que as suas redes estavam rasgando, de tanto peso, de tanto peixe que havia lá. O que a gente pode trazer isso para as nossas vidas, irmãos? Eu quero te dizer que eu não sei como está a sua vida profissional financeira. Talvez você seja uma pessoa fiel nos dízimos e ofertas. Talvez você esteja batalhando, trabalhando bastante, e o resultado, o fruto do seu trabalho não é aquilo que você está esperando. Ou talvez você esteja esperando uma mudança de emprego, ou esteja até buscando um emprego, você talvez esteja passando uma luta mais grave na sua vida. Mas eu quero te dizer, Jesus te fala nessa noite, irmão, continua lançando a tua rede, continua sendo fiel, continua persistindo, não desista, insista, persista e creia que Jesus é o Rei do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata e Ele é o Senhor da sua vida, inclusive da sua área profissional e financeira. Creia nele, seja fiel, continue batalhando e Jesus vai te abençoar. Creia de todo o seu coração. Ele vai honrar a sua luta, Ele vai honrar a sua fidelidade. A palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Você é justo? Fique tranquilo, irmão. Que o Rei da Glória, o Rei da sua provisão, Ele nunca vai te deixar faltar nada, em nome de Jesus. Você precisa ressuscitar algo na sua vida? Um sonho, um projeto, um relacionamento familiar? Você precisa de ressurreição na sua vida? Jesus tem poder para isso, pois Ele venceu a morte. Lucas no capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 11.
Aqui tem a passagem do filho da viúva de Naim. Lucas 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos do temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluias! Veja, queridos, Naim era uma cidade fora do circuito mais trilhado da época. Era uma cidade que ficava meio à margem, no pé de uma montanha. Era uma cidade pobre, com poucos habitantes. Uma cidade de pouca relevância para aquela época, e continua sendo isso até hoje. Hoje, você tem uma ideia, é uma cidade que tem 1.500 habitantes. Uma cidade pequena. Mas ali, Jesus, e não por acaso, está passando a porta da cidade e vê ali um cortejo fúnebre. E a Bíblia não cita o nome daquela mulher, mas caracteriza aquela mulher, né, pelo fato de ela ser uma viúva e que havia acabado de perder o seu único filho. Veja, naquela época, o sustento da casa, o provedor era o marido, né? Então o marido sustentava a casa. E na falta do marido, quem sustentava a mulher eram os filhos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher já era viúva, não tinha marido, e aquela mulher acabara de perder o seu único filho. Então imagina a tristeza daquela mulher, sem marido, perdendo o seu único filho. Imagina o coração dela, devia estar esfarrapado, ela devia estar totalmente quebrada, né? Literalmente falando. Ela devia estar, além da tristeza, pensando: bom, agora o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou comer? Vou morrer de fome. Mas naquele momento ela teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda nas nossas vidas. E Jesus dá uma ordem àquele rapaz para que ele levantasse daquele caixão. Aquele rapaz ressuscita. E mais uma vez, a esperança daquela mulher, a alegria dela é renovada através do encontro com Cristo. Se você, queridos, acha que está no fundo do poço, sem perspectivas, você precisa de um milagre de ressurreição em alguma área da sua vida. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o mesmo Jesus que fez tantos milagres de ressurreição, é o mesmo Jesus que está hoje aí no seu lado, na sua casa, querendo operar um milagre tremendo na sua vida. Basta você crer e estar com Ele, em nome de Jesus, amém? Creia no seu coração, queridos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para sempre. Além dos milagres de Jesus nas nossas vidas, Jesus quer operar milagres através das nossas vidas. Jesus quer fazer obras através das nossas vidas. Jesus, Ele quer usar a sua igreja, eu e você, para que a gente faça a obra dEle, para que novas vidas possam ser alcançadas, para que novas vidas entrem também no reino, tenham a vida eterna, para que a gente possa tirar almas despedaçadas, para que elas possam ser curadas, libertas e possam ir também para Nova Jerusalém junto conosco quando Jesus voltar. Jesus quer me usar e quer te usar. Só que para a gente ter o privilégio de sermos usados por Jesus, de fazer a obra dele, nós não podemos ter a nossa vida de qualquer jeito. Nós não podemos ter uma vida desalinhada, uma vida totalmente em pecado. E você pode dizer: mas pastor, eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo, mas não é isso. Eu quero saber como é que anda a tua vida. Você anda alinhado com a palavra de Deus? Você está alinhado com Jesus? Você está agradando ao Mestre? Você pode dizer que Jesus te considera um amigo? Veja, simplesmente o nome de Jesus não basta. Você tem que, quando você for pedir algo para Jesus, fazer algo no nome dele, você tem que ter junto a autoridade. E essa autoridade se conquista. Veja a prática disso, a aplicação prática. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 11. Livro de Atos 19, versículo 11. E diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários,
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-o a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja, queridos, a Bíblia diz que Paulo fazia obras tremendas no nome de Jesus, ao ponto de que o lenço de Paulo era levado, as pessoas levavam os pertences das pessoas, dos familiares para Paulo, e perto dele traziam assim, e as pessoas eram curadas pelo poder de Cristo que agia através de Paulo. Mas e aí, uns caras que não tinham nada a ver com o Evangelho, que nem conheciam a Jesus, começaram a expulsar demônios. E foram expulsar demônios dentro de uma casa, né? Um cara endemoniado, o endemoniado se virou contra ele e falou assim: olha, eu conheço a Paulo, conheço também a Jesus, mas quem são vocês? E deu uma surra nos caras a ponto deles saírem pelados daquela casa. Saíram uma surra, imagina a cena, né? E que a gente aprende com isso? Nós temos que ter uma vida alinhada com Jesus. Nós temos que ter uma vida em santidade. Nós temos que conquistar a autoridade, ter um relacionamento com Jesus. E aí sim, aí nós vamos ter o privilégio e ter o prazer, a alegria imensurável de poder fazer a obra de Jesus. Eu quero te falar algo, se você nunca teve essa experiência, mas, ou talvez você já teve, então você sabe o que eu estou falando, mas se você não teve, você vai lutar para que você tenha. Você conhecer uma vida totalmente desamparada, fora da igreja, que não conhece Jesus, e através da sua vida, você, uma palavra de amor, uma palavra de salvação, aquela vida ser totalmente transformada. A alegria que está no coração é algo que nada no mundo pode te trazer igual. Você ter a alegria de ser usado por Jesus para uma cura, por uma palavra de sabedoria, por expulsar um demônio, uma pessoa que está endemoniada. Isso te traz um prazer, uma alegria que é incomparável a qualquer outra coisa que o mundo possa te trazer. Mas nós temos que ser cúmplices de Cristo. Nós temos que colaborar com a obra de Jesus. Amém? Jesus nos deu autoridade, Ele nos capacitou e nos enviou a pregar o Evangelho a toda criatura. E ainda mais, já estou terminando, irmãos, abre a tua Bíblia em João no capítulo 14, Evangelho de João 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia diz que se a gente crê em Jesus, a gente estiver alinhado com Ele, além de fazer o que Ele faz, a gente pode fazer obras ainda maiores. Basta a gente crer e ter uma vida alinhada com Jesus e com a sua palavra. Você imagina, irmão, que tremendo a gente passando na rua, ver alguém cego e a gente impor as mãos àquele cego começar a enxergar. Já pensou, irmão, a gente andar na rua e ver uma pessoa na cadeira de roda, e o Espírito Santo falar com você e falar assim: vá lá, impõe as mãos sobre ele, que essa pessoa vai começar a andar. Gente, eu estou até arrepiado, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, é isso que Jesus quer das nossas vidas. E tem acontecido isso em algumas partes do mundo, tem acontecido isso em algumas igrejas, em locais que a gente não sabe, algumas a gente acompanha, mas Jesus tem usado pessoas para fazer a sua obra e continuar a sua obra. Amém, queridos? Para finalizar aqui, queria ler o último texto. Vou ler só um versículo que diz assim, Hebreus 10, versículo 24.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, não deixemos de nos congregar. Eu quero te ver domingo, nesse próximo domingo, lá no Smart Center, local provisório. Grifa essa palavra, provisório, dos nossos cultos, dos cultos da Igreja Apostólica Casa Restaurada. Em nome de Jesus, isso vai ser breve e logo estaremos com um local que Deus já está preparando para nós. Mas nesse domingo, vai lá, que vai ser bênção, você encontrar com os irmãos, escutar a palavra, você poder adorar o Senhor. Está sendo uma bênção os cultos lá, meu irmão. Vai sim, que todos vão ficar muito felizes. Quando eu estava preparando esse estudo, Deus colocou no meu coração, né, o Espírito Santo no meu coração, um louvor bem antigo da Cassiane, né? E eu não vou cantar porque senão vai estragar toda a palavra, tá, irmãos? Eu não tenho esse dom e vai estragar tudo aí. Então eu só vou falar a letra. Mas é um louvor antigo da Cassiane, né? O título é Onde Jesus Mora. E diz assim: onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. E a gente canta todo dia. E é feliz quem tem Jesus no coração. Amém, queridos? Para finalizar, eu quero que você abra o teu coração, eu quero orar por você e que eu tenho certeza que Jesus está fazendo algo tremendo na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Então abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar aqui em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, Pai. É um privilégio, é um prazer poder estar falando da Tua palavra. Não há nada melhor, Senhor, do que estar na Tua presença e falando de Ti e falando das Tuas obras que são maravilhosas, Pai. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está assistindo essa pregação agora. Espírito Santo, visita cada um agora e que haja um renovo de fé, de esperança, Senhor, da Tua glória sobre cada casa, sobre cada família representada. E que os milagres de Jesus possam acontecer já a partir de já. E que logo nos próximos dias a gente escute grandes testemunhos do mover da Tua glória, do Teu mover, dos Teus milagres, da Tua visitação na vida de cada um e de cada família. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo salvação, eu profetizo libertação, eu profetizo ressurreição e uma vida próspera junto contigo, Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você tenha uma noite maravilhosa de sono e domingo nos vemos pessoalmente em nome de Jesus. Amém, queridos. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.